O que acontece quando você decide mergulhar no universo do sexo tântrico por uma semana inteira? Não estamos falando de posições malucas, nem de práticas esotéricas indecifráveis. Estamos falando de um mergulho profundo em presença, em conexão, em prazer expandido. Algo que a maioria das pessoas nunca experimentou de verdade. E eu testei. 7 dias. Corpo, mente e energia totalmente focados em redescobrir o sexo de uma maneira que poucas pessoas conhecem. E antes de te contar como foi essa experiência, aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo. Você já ouviu falar de sexo tântrico? Já experimentou alguma prática? Ou acha que isso é só papo de gente mística demais? O sexo tântrico é mais sobre sentir do que fazer. É mais sobre conexão do que sobre performance. E essa foi a primeira grande quebra de expectativa. No Tantra, não existe pressa, não existe objetivo final. O orgasmo não é uma meta, é uma consequência possível. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. No primeiro dia, a instrução era simples e desconcertante. Parar, respirar, tocar com atenção plena. Nada de ir direto ao ponto, nada de pular etapas. A proposta era desacelerar tanto que cada toque se tornasse quase uma meditação. E foi aí que percebi o quanto estamos viciados na velocidade, na urgência do prazer imediato. O sexo tântrico não quer pressa, quer presença. E isso é muito mais difícil do que parece. A primeira noite foi um exercício de frustração e descoberta. Porque, para quem está acostumado a sexo como liberação rápida de tensão, ficar ali, em silêncio, olhando, respirando, conectando sem fazer nada além de existir junto, pode parecer perda de tempo, mas não é. No Tantra, o tempo é aliado. E aos poucos, essa desaceleração foi revelando novas formas de prazer, mais sutis, mais prolongadas, mais intensas. No segundo dia, vieram os exercícios de respiração. Técnicas de respiração circular, onde o ar entra e sai com ritmo contínuo, conectando mente e corpo. O impacto disso foi imediato. Era como se o corpo começasse a vibrar por dentro, um calor que subia, uma energia que circulava, sem toque, sem movimento, só com o ar. E foi aí que entendi que o prazer não mora só nos genitais, mora na pele, na intenção, na atenção. A prática seguinte foi o toque consciente. Não é massagem erótica, não é preliminar. É toque pelo toque. É estar ali presente com as mãos, sentindo cada centímetro do corpo do outro como se fosse a primeira vez. E mais uma vez a dificuldade apareceu, porque a mente quer avançar, quer acelerar, quer transformar aquilo logo em sexo. Mas o Tantra insiste: sinta mais, faça menos. No terceiro dia, começou algo que mudou completamente minha relação com o próprio corpo: o mapeamento corporal energético. A proposta era identificar zonas do corpo que geram prazer fora das óbvias. Um toque na nuca, um roçar leve no pulso, a pressão de um dedo no centro das costas. Tudo ganhava potência quando feito com presença, e o prazer começava a se espalhar, a pulsar em ondas. E então vem a rendição. Porque uma hora você cansa de resistir. Você aceita o convite para viver aquilo de verdade. E quando isso acontece, o corpo responde de outra forma. O toque vira arrepio, o olhar vira conexão, a respiração vira ponte. O sexo tântrico não é sobre fazer amor, é sobre ser amor. E isso muda tudo. No quarto e quinto dias vieram os exercícios de polaridade. O Tantra fala muito da energia masculina e feminina, que não tem a ver com o gênero, mas com forças complementares. Uma ativa, direciona, a outra receptiva, expande. E nas práticas era possível sentir isso com nitidez. Quando um conduz e o outro se entrega, cria-se um campo magnético, uma dança energética, uma tensão deliciosa. E isso sem precisar tirar a roupa. A sexualidade tântrica não exige nudez, exige entrega, exige presença, exige um tipo de vulnerabilidade que vai muito além do corpo. E isso assusta, porque se despir emocionalmente é muitas vezes mais difícil do que se despir fisicamente. E foi nesse ponto da jornada que eu percebi: não é o sexo que é difícil, é a intimidade. No sexto dia, vieram os exercícios de controle da energia sexual.
Técnicas para segurar o orgasmo, para expandir o prazer pelo corpo todo, para não perder a energia, mas transmutá-la, circular com ela. Isso não é místico, é fisiológico, é consciência corporal, é treinamento de foco. E o efeito disso é impressionante. Os orgasmos mudam. Deixam de ser explosão e viram expansão. Deixam de durar segundos e passam a durar minutos. O 7º dia foi o ápice, a união de todas as práticas. Respiração, toque, presença, polaridade, movimento lento. E aí algo raro aconteceu. Um estado alterado de consciência durante o sexo. Não era êxtase no sentido comum. Era uma paz profunda. Uma dissolução dos limites. Um senso de unidade. Como se não houvesse mais dois corpos, mas uma só energia pulsando. Uma experiência que não se descreve, se sente. Ao final da semana, algo em mim tinha mudado. O sexo deixou de ser uma performance, virou uma meditação. A busca por orgasmo deu lugar à busca por presença. E isso, acredite, transforma até as relações do dia a dia. Porque o Tantra não é só sobre sexo, é sobre como você está no mundo, é sobre como você olha, como você toca, como você respira. Eu aprendi, por exemplo, que boa parte da nossa tensão sexual vem da cabeça, da ansiedade, do medo de não corresponder, da cobrança de ter que dar prazer. E quando isso desaparece, o corpo responde com liberdade, o prazer flui. E não precisa ser forte, gritado, exagerado. Às vezes, o prazer mais profundo é o mais silencioso. E tem mais, o sexo tântrico te ensina que nem sempre o orgasmo precisa acontecer, que o encontro já é suficiente, que o toque, o olhar, a respiração sincronizada podem ser mais eróticos do que qualquer movimento frenético, que o prazer está em estar, não em terminar. Ao longo da semana percebi o quanto o sexo que a maioria de nós aprendeu é centrado na meta, no clímax, no fim. E o Tantra propõe um posto, que o caminho é o prazer, que o agora é o lugar onde tudo acontece, que a qualidade da atenção é o maior afrodisíaco que existe. A experiência não foi só física, foi emocional, foi espiritual, porque a cada prática eu era convidado a me escutar mais, a sentir mais, a respeitar os limites, os meus e os do outro, e a redescobrir a beleza do toque, da lentidão, da intenção. Se você nunca experimentou o sexo tântrico, talvez tudo isso soe estranho, talvez pareça exagero, mas convido você a tentar, a fazer diferente, a tocar com mais presença, a respirar junto, a olhar nos olhos sem pressa, a tirar o sexo do piloto automático. Porque o Tantra, no fim das contas, é um convite à consciência, e consciência transforma tudo, inclusive o prazer. A descoberta de uma traição é como uma explosão silenciosa. Mesmo quando não há gritos nem confrontos, a dor é devastadora. Ela pode desmontar até a pessoa mais forte, questionar tudo o que parecia certo, abrir rachaduras profundas na autoestima e no sentido de realidade. E o mais cruel é que, muitas vezes, não há nem a confissão. Há só os indícios, só as suspeitas, só o olhar vazio do outro e o silêncio pesado no quarto. Mas o que fazer quando a traição é descoberta ou confirmada? Como seguir depois disso? Existe perdão verdadeiro? Existe reconstrução? Ou a única saída é terminar tudo e seguir sozinho? Não há uma única resposta, porque cada história é feita de nuances, contextos, intenções e limites individuais. Mas há caminhos, e é sobre eles que vamos falar agora. Primeiro, sentir. Não tente ser forte demais logo de cara. Não tente minimizar o que está sentindo. Não tente racionalizar tudo. A traição fere. Fere o orgulho, a confiança, o desejo, o futuro que se imaginava. E você tem o direito de sentir raiva, tristeza, decepção. Sentir tudo isso não é fraqueza, é humanidade. O que você faz depois desses sentimentos, sim, será sua escolha. Segundo, parar de buscar justificativas para o erro do outro dentro de você. Isso é um erro comum. Será que eu fui pouco carinhoso? Será que eu deixei de dar atenção? Será que eu engordei? Nada disso justifica uma traição. Pode até explicar distanciamentos, falhas de comunicação, crises, mas a escolha de trair é sempre individual. É do outro, não é culpa sua. Terceiro,
Não tome decisões precipitadas no calor da dor. Talvez você queira terminar tudo imediatamente. Talvez queira confrontar. Talvez queira fazer escândalo. Tudo isso é compreensível. Mas decisões definitivas precisam de um tempo mínimo para amadurecer. Respire. Cuide de si. Se possível, converse com alguém de confiança, um amigo, um terapeuta, alguém que te escute sem julgar. Agora vamos falar de algo delicado, o perdão. Perdoar não significa aceitar o erro, nem esquecer, nem fingir que nada aconteceu. Perdoar é interromper o ciclo de dor que está te consumindo. É decidir por você que não quer mais carregar aquele peso. Isso pode acontecer com ou sem reconciliação. Você pode perdoar e escolher seguir sozinho, ou perdoar e decidir reconstruir, mas só se houver arrependimento real e mudança concreta do outro lado. Reconstruir uma relação depois da traição é possível, mas exige muito mais do que promessas. Exige verdade, exige paciência, exige disposição para refazer o caminho passo a passo. A confiança não volta com frases bonitas, ela volta com ações, com coerência, com tempo. E quem foi traído precisa de espaço para processar tudo. Não adianta querer acelerar o perdão. Não adianta cobrar que o outro supere logo. Cada pessoa tem seu tempo, e respeitar esse tempo é parte do processo de cura. Quem traiu, se quiser mesmo reconquistar, terá que ouvir verdades duras, terá que aceitar os silêncios, terá que bancar o desconforto. Já quem decide não continuar, também precisa entender que o fim não é fracasso, é escolha, é respeito próprio, é maturidade emocional. Às vezes é preciso encerrar para se preservar, e recomeçar sozinho pode ser menos doloroso do que manter uma relação contaminada pela desconfiança. É importante lembrar que a traição não define o valor de ninguém, não define quem foi traído nem quem traiu. Define apenas uma escolha, um momento. Mas, claro, as consequências dessa escolha são reais, e lidamos com elas com aquilo que temos de mais humano, nossa capacidade de reflexão, de decisão e de reconstrução interna. Muita gente, depois de uma traição, mergulha em um processo de autoconhecimento, começa a perceber padrões, começa a entender que a dor também é um convite para olhar para dentro, para se perguntar o que tolerou, o que ignorou, o que precisa mudar. E sim, há vida depois da traição. Uma vida mais lúcida, mais atenta, mais firme. Não mais desconfiada, mas mais cuidadosa com os seus próprios limites, com os seus valores, com a sua capacidade de se posicionar e não se perder. A traição pode deixar cicatrizes, mas também pode abrir portas para novas formas de amar, para novos níveis de consciência, para uma relação mais verdadeira consigo mesmo. Porque, às vezes, a maior traição não vem do outro, vem da gente, quando silenciamos nossos próprios sinais por medo de perder. Por isso, se você passou por isso ou está passando, lembre-se, você não está só. E você tem o direito de sentir tudo, mas tem também o poder de escolher o que vai fazer com essa dor. Vai deixá-la te definir ou vai transformá-la em força? E se você ficou até aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Compartilhe sua história, sua dúvida, seu aprendizado. Este espaço é para isso, para falar das dores que ninguém quer tocar. Porque só falando é que a gente começa, de verdade, a curar. Encerrar essa jornada de uma semana no sexo tântrico não foi um ponto final. Foi um começo. Porque depois de viver um nível tão profundo de conexão, prazer e consciência, não tem como voltar ao antigo modo de se relacionar. Não só sexualmente, mas emocionalmente também. O Tantra muda a forma como você toca, escuta, deseja e, principalmente, como você se entrega. O Tantra ensina que prazer não é pecado, é caminho, que desejo não é problema, é potência, que o corpo não é inimigo, é templo. E quando se vive isso na prática, algo dentro muda. Muda no toque, muda na presença, muda até no silêncio depois do encontro. Você começa a olhar diferente, a tocar diferente, a respirar diferente.
E o sexo, antes apressado, vira arte, vira espaço de cura, de escuta, de expansão. O Tantra revela que o orgasmo mais profundo nem sempre é o mais barulhento. Às vezes é aquele que silencia tudo por dentro e por fora. E isso transforma. Transformou meu corpo, minha presença, meu desejo, minha forma de amar. Percebi também que a gente está acostumado com o prazer como descarga, como algo que tem que acontecer rápido, forte, intenso. E o Tantra ensina outra coisa, que o prazer pode ser lento, que ele pode ser profundo, que ele pode crescer aos poucos, se estender por minutos até horas, que ele pode não terminar em orgasmo, mas continuar vibrando no corpo como uma onda silenciosa. E mais ainda, que não há certo ou errado, há presença ou ausência. E quando há presença, tudo é possível, porque a conexão não depende de técnica, mas de entrega. Foi por isso que me permiti ir além, a viver momentos em que o sexo se tornou quase oração, em que o toque era reverência, em que o tempo parava, em que o corpo inteiro se tornava canal de prazer e de encontro. E isso, acredite, é uma revolução. Uma revolução silenciosa, interna, mas profunda, porque muda tudo. Muda o jeito de olhar para o outro, muda o jeito de se olhar no espelho, muda até o jeito de respirar. Eu saí dessa experiência com a sensação de que muita coisa que chamava de sexo antes era só a descarga de tensão, era pressa, era ausência disfarçada. Porque se você não está ali por inteiro, o corpo até sente, mas não vibra de verdade. E o Tantra quer vibração, quer inteireza, quer escuta. E escutar no Tantra é mais do que ouvir, é perceber, é intuir, é acolher, é estar disponível para o que surge, sem julgar, sem correr, sem forçar. E isso me levou a perceber o quanto nossas relações são atravessadas por medos. Medo de não agradar, medo de não dar conta, medo de se entregar e não ser acolhido, medo de se mostrar de verdade. O Tantra convida a atravessar esses medos, a ir além, a confiar, a se mostrar. E nesse espaço nasce algo muito mais forte do que o prazer. Nasce a intimidade real. Intimidade não é saber tudo do outro, é poder estar com o outro sem precisar esconder nada, é respirar junto, é se despir, não só de roupa, mas de armaduras, de máscaras, de scripts. E isso para mim foi o mais libertador, porque me vi ali, vulnerável, entregue, mais forte, conectado, presente. E foi nesse lugar que o prazer ganhou outra dimensão. Não era mais sobre gozar, era sobre sentir, sobre ser, sobre estar. E quando você entende isso, não quer mais voltar. Porque o prazer que nasce da consciência não machuca, não esgota, não cobra. Ele nutre, ele cura, ele expande. A jornada tântrica me ensinou também a olhar para o outro com mais compaixão, com mais escuta, com mais presença. Porque a prática não é solo, ela se faz no encontro. E no encontro o convite é sempre o mesmo: estar. Estar por inteiro. Por isso cada momento de troca se tornava sagrado, não no sentido religioso, mas no sentido de que era precioso, único, irrepetível, porque nunca se toca duas vezes o mesmo corpo do mesmo jeito e nunca se sente duas vezes igual. Aprendi que o desejo não precisa ser sufocado, nem banalizado. Ele pode ser honrado, ele pode ser canalizado, ele pode ser vivido com profundidade e leveza ao mesmo tempo. E isso exige escuta. Escuta do corpo, escuta do outro, escuta da energia que circula entre os dois. E por fim, entendi que o Tantra é mais do que uma prática, é um jeito de viver, é um jeito de estar no mundo, com mais presença, com mais escuta, com mais verdade. Não importa se você nunca praticou, se isso tudo parece distante, porque o começo é simples, é respirar com mais atenção, é tocar com mais intenção, é olhar com mais presença, é estar de verdade. E se você se permitir dar esse primeiro passo, pode descobrir um caminho que não tem fim, porque o Tantra não tem destino, ele é o próprio caminho, o caminho de volta para casa, para o corpo, para o desejo, para a vida. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente fala do que importa, do que pulsa, do que conecta, do que liberta.
E se você chegou até aqui, obrigado por se permitir sentir junto. Que essa energia siga com você e que a partir de agora, cada toque seu seja mais presente, mais verdadeiro, mais consciente. Porque o prazer, quando vivido assim, transforma tudo.